de Everton Ribeiro. Qual será o destino do jogador que era do Flamengo até o dia 31? Vamos falar do Corinthians. Uma nova era começa no Timão. Às 15 horas, no Parque São Jorge, nós vamos ter a apresentação oficial, a posse do novo presidente Augusto Melo, a nova diretoria do Corinthians está chegando e prometendo aquele pacotão de reforços. O Santos, que também não para de contratar. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bate-Pronto da Jovem Pan. Então vamos ao que interessa. Vamos começar pelo Corinthians, porque hoje, a partir das 15 horas, no Parque São Jorge, está marcada a apresentação, a posse do novo presidente, da nova gestão no Corinthians, Augusto Melo, que está chegando na área, depois de quase 15, 16 anos do grupo político de André Sanches. Agora a coisa mudou pelos lados do Corinthians e esse novo grupo político está prometendo reforço. Diz que está monitorando aí o mercado sul-americano, falou até mesmo mercado africano, mercado europeu. É o Corinthians de olho nas movimentações em 2024. A expectativa é de que o novo presidente do Corinthians já anuncie nos próximos dias esses reforços que está prometendo, né? O Corinthians toda hora prometendo novas contratações. De acordo com os colegas que cobrem o Corinthians, o nosso Márcio Reis aqui na Jovem Pan, o Timão tem acordo verbal com 5 atletas. O zagueiro Félix Torres, equatoriano, que joga no Santos Laguna do México, os laterais esquerdos, Diego Palacios e Hugo, o volante Ranielli, que jogava no Cuiabá, bom volante, e o meia Rodrigo Garro. Aí, portanto, são 5 nomes que o Corinthians está basicamente acertado. Informações de quem cobre de pertinho a equipe do Corinthians. Bons nomes, Vanderlei Nogueira. Se tratando de Corinthians, de mercado da bola, pelo menos 5 jogadores próximos de assinar de vez com a equipe do Corinthians. Vanderlei. Um abraço para todo mundo. Falando do Corinthians, parece que nós vamos ter uma entrevista coletiva às 3 da tarde do presidente Augusto Melo, presidente eleito, vai tomar posse oficialmente e ele deve fazer alguns anúncios. Eu não sei exatamente o que ele vai confirmar. Se falou muito, né, sobre vários jogadores nesse período todo que antecede a posse dele. Além desses jogadores citados, todos eles são jogadores que foram monitorados, parece que foram aprovados pelo setor de análises do Corinthians, o novo setor, né, que já está trabalhando antes mesmo de assumir, num período de transição, né, entre uma gestão e outra. E eu não sei se esses nomes vão ser confirmados ou não, mas eu vou na lógica, né? Eu acho que contratação boa é aquela que dá certo, e fica mais a minha, digamos assim, a minha atenção fica mais para a entrevista às 3 da tarde, quando ele vai confirmar alguns nomes ou não, vai dar detalhes sobre jogadores, e não sei se ele vai falar sobre valores, condições de pagamento, parcelamentos, tem uma série de coisas que ele deverá falar, imagino, sobre jogadores que vão ser apresentados ao professor Mano Menezes, que deve ter dado sinal verde para todos eles, né? Enfim, as contratações que vão chegar. Eu confesso que a minha expectativa é a prioridade do presidente Augusto Melo. A meu ver, a prioridade é anunciar, antes de qualquer coisa, que contratou efetivamente uma auditoria para passar um pente fino, eu bato nessa tecla, não só para o Corinthians, mas para todos os outros, né? Pente fino da gestão passada, ou das gestões passadas, porque é uma coisa só, por mais de 10 anos. É um trabalho que deve ser feito com muita profundidade e seriedade por uma auditoria de reputação internacional, de preferência. E depois, com toda essa documentação na mão, ele vai saber exatamente como está o clube que está passando para a sua responsabilidade. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se ele der esse passo, já é um indício, uma pequena luz de que está fazendo alguma coisa diferente. Apresentar jogadores, contratar jogadores, convenhamos, todas as gestões já fizeram e continuam fazendo pelo país todo. Eu acho que tem que ser alguma coisa diferente. Fiquei imaginando o Corinthians com as contas ajustadas. Você que é corintiano, você já imaginou o Corinthians com as contas ajustadas? Aí sim, aquela história de que a farra acabou poderia mesmo ser confrontada. O Corinthians, com as contas ajustadas, seria muito poderoso dentro de campo, com um time poderoso, com jogadores importantes. Eu acredito nisso. Então, o primeiro passo é isso. Se o Augusto Melo indicar que vai fazer isso para acertar
a lambança que foi feita na última década, aí eu acredito que o Corinthians pode caminhar legal. Agora, se for só apresentar jogadores, resta aguardar o que é que eles podem fazer. Vampeta, tá chegando o Augusto Melo, como você chama, né? No gigante Corinthians, Augusto Melo, a expectativa pela nova gestão, por essa nova era que o Corinthians hoje passa a viver no Parque São Jorge, Vamp. Pedro, contratações, lógico que ia ter que ter, né? Saiu jogadores aí que tinham uma história bonita no Corinthians, né? O Renato Augusto, Gil, Fábio Santos, saiu o Cantígio, saiu o Juliano e outros mais, né? O próprio Corinthians, o Moscardo vai sair também, né? Vai ficar mais um pouco por causa de uma cirurgia e tem que chegar contratações. E me parece que contratações chegando tem que ter o aval do treinador, né? O scout lá vai chegar lá, apresentar o desempenho, vai mostrar para o Mano Menezes e vai ter a aprovação dele com a diretoria. Ainda não tem um diretor de futebol, mas tem essa área ainda dentro do Corinthians que não mudou, né? Vai sair, hoje ele toma posse, né? Vendo aí, né, no Ninho, durante o final de ano, como foi a gestão do Ilho, não foi de título, mas segundo ele, disse que diminuiu as finanças, né, as dívidas. As dívidas diminuíram. E continua alta. Então devia ser dívida impagável, porque continua alta lá. Eu quero ver como vai ser esse discurso hoje do Augusto, essa parte política, a parte de campo, com certeza os nomes que você citou, essas contratações, tem que ter o aval do Mano Menezes e comissão técnica, né? Ele que vai dirigir o time, são jogadores importantes, precisa mesmo de zagueiro, precisa de meia, mas um atacante, né? Laterais, principalmente de lateral direito e esquerdo também. O Corinthians precisa quase de tudo. Porque fez aquela reformulação, fez uma limpa aí no elenco, se for. Tem que chegar para jogar, né? Começa o campeonato no dia 21. Próxima semana, os atletas do Corinthians devem estar se reapresentando para a pré-temporada. Vai ter 2 semanas de pré-temporada para começar o campeonato estadual. Corinthians passando por esse processo de reformulação também no elenco, não só na diretoria. Bruno Prado, é a expectativa para o mandato de Augusto Melo, que começa hoje. Hoje ele toma posse no Parque São Jorge. Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians. Bruno Prado. Bom, assim, é criada uma expectativa porque tinha um grupo há muito tempo no poder, que teve bons momentos e nos últimos anos o time vinha numa situação muito difícil em campo e fora de campo também. Então cria-se na torcida uma expectativa, né? Agora vai ter uma mudança. A gente tem que esperar para ver. Pelo que eu ouvi até agora na campanha e depois de eleito, eu não vejo assim uma grande diferença, pelo menos no discurso de quem está chegando em relação aos que saíram. Mas ele está assumindo hoje, ele tem que ter o tempo aí para ser uma avaliação justa, ter o tempo ali, ele tem 3 anos de mandato, né? Então é injusto antes do cara assumir já falar, não, é isso. O que eu digo é que no discurso eu não consegui ver nada tão diferente. Agora vamos ver na prática, né? Que é o que vale mesmo. Contratações foram 5 até agora e esse período de mercado, de futebol parado, assim, ele é meio maluco, né? Porque as pessoas criam uma expectativa com contratações absolutamente normais. Assim, dá a impressão que todo mundo está montando o seu pequeno Manchester City, né? Aí no primeiro empate em casa com um time pequeno no estadual, não, esse já não presta, isso aí é uma porcaria, tem que trazer outro. É uma loucura. Pode dar certo, assim, até porque o nosso mercado não é um mercado, apesar de hoje a gente ter um poder de investimento, que eu digo, os times brasileiros têm um poder de investimento hoje muito maior do que há alguns anos, mas não é um mercado que você tem à disposição jogadores que são certezas absolutas, né, com raríssimas exceções. Então você tem que fazer, de certo modo, algumas apostas, né? Os 5 jogadores que o Corinthians tem contratado são 3 jogadores sul-americanos, né? O Rodrigo Garro no Tajeres fez uma boa temporada na Argentina, mas, por exemplo, o Matias Rojas também vinha de boas temporadas no futebol argentino, no Racing. E no Corinthians, nesses meses que ele ficou até agora, não jogou bem. Então não é uma garantia, é uma aposta. E tem o departamento de análise, tem a comissão técnica, com certeza eles aprovaram, vamos ver na prática, mas é uma aposta. O que eu digo, não digo que não vai dar certo, o que eu digo assim é que é criada uma expectativa de uma coisa que pode dar certo ou não. E o dar certo acho que depende muito mais do jogo coletivo, né? Depende muito mais do coletivo estar bem e aí o individual também cresce. Acho que dos que tem aí, o que é um pouco mais consolidado é o zagueiro, o Félix Torres, que é um cara titular da seleção do Equador, é um cara que já esteve em Copa do Mundo, né? Acho que
pode formar uma boa dupla com o Lucas Veríssimo, né? Os demais são apostas e dependem mais que o coletivo ande bem do que necessariamente ele individualmente vai mudar o nível do time. O Rubens Gomes, diretor de futebol do Corinthians, deu entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre e falou sobre as possíveis contratações, como que o Corinthians anda de olho no mercado da bola. Falou até mesmo sobre Gabigol, porque tem torcedor do Corinthians que alimenta essa expectativa, esse desejo pelo Gabigol, centroavante do Flamengo. E a resposta foi essa aqui do Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão. Já foi vice-presidente do Corinthians lá atrás e agora retorna na gestão de Augusto Melo. Primeiro ele falou do Rodrigo Garro, meio atacante, destaque do Tadieres na última temporada. Disse o seguinte, foi uma contratação difícil, mas o Corinthians mudou. Está atento ao mercado brasileiro, sul-americano, africano, todo tipo de mercado no futebol, monitorando vários jogadores do Brasil, da África. E sobre o Gabigol, que eu comecei falando aqui, o Rubens Gomes disse o seguinte, abre aspas para o diretor do Corinthians. Hoje, o Gabigol é um sonho, mas que pode se tornar realidade. É uma negociação muito difícil, um jogador que dispensa comentários. É difícil, não pelo jogador, mas as partes têm que se acertar. É uma negociação complicada. Tá aí falando sobre Gabigol e Rodrigo Garro. Deu garantia sobre o Rodrigo Garro, mas quanto ao Gabigol, citou que é um sonho, uma negociação muito complicada. Tá aí o Rubão falando de contratações, Vanderlei Nogueira. Bom, o assunto Gabigol de novo continua, né? Vem se arrastando já há algum tempo. A situação do Gabigol parece que não está muito esclarecida dentro do Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, até o final de 2024. E ele pode, na metade do ano, assinar um compromisso. Claramente, o Gabigol tem alimentado esse flerte entre Corinthians e ele, né? Acho que ele está feliz com isso, porque é um grande clube brasileiro que tem interesse nele. Agora, viabilizar o negócio é que eu acho que é mais complicado, eu acho. Acho que o Flamengo tem demonstrado, a meu ver, que não tem nenhum interesse de reforçar rival dentro do Brasil, né? Acho que não tem nenhum interesse de reforçar. Então, o que ele puder complicar na negociação, eu imagino que o Flamengo irá fazer. E também entendo que o Gabigol está gostando dessa fumaça toda, mas ele também não rasga dinheiro. Imagino, ele e o staff dele. Então é uma análise, e o Rubão está certo em sondar a possibilidade, tentar alternativas, oferecer jogadores, enfim, parcelamentos, sei lá. Ele está correto em tentar trazer um jogador importante, badalado, e que seria uma contratação de impacto, sem dúvida seria de impacto. Se vai resolver ou não é uma outra conversa, mas seria um jogador que estaria nos planos, imagino, de boa parte dos clubes brasileiros. Vampeta, tá aí, o Rubão falando de Gabigol no Corinthians, o centroavante do Flamengo continua na pauta, os bastidores, o nome sendo ventilado ali pelo Parque São Jorge, Vampeta. Pedro, a gente vai saber mais a partir da semana que vem, quando os clubes se apresentarem, né? Pré-temporada, o Gabigol ainda tem 1 ano de contrato com o Flamengo, pode assinar com qualquer clube no mês 6, no mês de junho, e cumprir o contrato com o Flamengo e de repente sair abocanhando tudo para ele em uma negociação até 31 de dezembro. Outra possibilidade é o Flamengo, que ele está esperando essa renovação, que ainda não veio. Como não veio até agora do Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro, dia 31, hoje é 2, não saiu. Então, a de se esperar. O sonho de ter, o Flávio brinca aqui, o sonho de ter qualquer um, o sonho de ter o Messi, Cristiano Ronaldo, o Gabigol, isso pertence ao clube, ao dirigente. Né? O Gabigol não é um jogador barato. Se você somar mais cifra mesmo, o Gabigol hoje esteja liberado. As top jogar no Corinthians, contrato de 3 anos, 2 milhões por mês e as luvas. Mas tem que dar alguma coisa pro Flamengo. Somando isso tudo, gira em torno de quase 120 milhões, 130 milhões de reais. 3 anos de contrato a 2 milhões, dá 78 milhões. Ele quer uma luva, como ele quer no Flamengo. Ele não vai vir procurar, o Corinthians é lindo, só vou pelo salário. Em torno de 10 milhões de euros. Tem que dar 5, alguma coisa pro Flamengo para liberar. Se pega mais 10 milhões de euros, dá quase 60 milhões de reais. Não existe a transferência sem custos, que nessa época de mercado da bola todo mundo pinta. Você falou, ele gosta de dinheiro também, né?
E de acordo com informações do nosso Mauro César Pereira, a multa do Gabigol é de 100 milhões de dólares. Cerca aí de 500 milhões de reais. É um valor altíssimo. É jogador do Flamengo que tem a multa rescisória. O Flamengo não vai abrir mão da multa. Nem a Europa paga isso. O valor é irreal, mas é irreal, né? O valor é irreal. Não só essa multa, como de outros jogadores, o que consta no papel é realmente um valor impossível de ser pago por alguém, com raríssimos casos no mundo, né? Mas é muito difícil. Mas esse valor de multa, sempre existe a possibilidade de negociação. O cara, quanto está? 100 milhões. Se me pagar 50 milhões, leva. Ou às vezes não isso, né? Então é para discutir. Eles colocam a multa lá em cima para poder dar discussão. Então, eu acho que não é o problema, claro, não é o problema só da multa, né, Vampeta? Tem um conjunto, tem um pacote. Tudo bem, eu acho que ir alimentando essa conversa é bom para o dirigente, né? E alguns torcedores, ou a grande maioria talvez, esteja sonhando mesmo com o Gabigol jogando com a camisa no ataque do Corinthians. É algo muito difícil, eu pelo menos acho que não será possível fazer, numa situação normal, não será possível acontecer essa transferência. Vale esperar. A curto prazo, Bruno, a gente está falando aqui do Gabigol no Corinthians, se existe alguma possibilidade. A curto prazo eu acho difícil de acontecer, porque tem a multa rescisória, o jogador ainda tem contrato com o Flamengo, mas o contrato atual do Gabigol se encerra no final deste ano. Se ele não conseguir entrar num acordo com o Flamengo, pode ser que no meio do ano já possa assinar um pré-contrato com o Corinthians ou qualquer outra equipe. A longo prazo, futuramente, aí sim pode acontecer, mas hoje é muito difícil falar de Gabigol e Corinthians. Hoje só vai acontecer se o Flamengo quiser, né? Porque ele tem essa multa que é uma coisa que, claro, não vai ser paga. Então você precisa negociar com o Flamengo. E o Flamengo, se o Flamengo quiser, não quero mais o jogador, eu vou liberar por um valor mais baixo. Pode ser. Eu não faria isso, né, se eu fosse lá do Flamengo. O Gabigol teve um ano de 2023 que não foi bom, mas por enquanto é um ano que não foi bom. Não quer dizer que é um jogador que não vai mais jogar bem. Ainda é um jogador jovem, um jogador super identificado com o Flamengo, um ídolo do clube, que são coisas diferentes. Uma coisa é não renovar agora um contrato, sei lá, por 5 anos. Eu entendo que realmente o último ano deixou dúvidas. Acho que o Gabigol é um cara que ele pode fazer um bom 2024 e negociar uma renovação com o Flamengo. Nesse momento, eu entendo que haja uma dúvida enorme em renovar um contrato a longo prazo com ele depois de um ano ruim. Acho que do ano de 2024 é um ano que vai mostrar. Não, 2023 foi um ano ruim, não só dele, do clube, e agora volta tudo mais ou menos ao normal. Mas se ele fizer um segundo ano ruim, aí já começa a ser uma coisa mais preocupante. Mas eu não liberaria o Gabigol antes do final do contrato. Eu manteria o Gabigol e aí ele vai brigar pelo espaço dele no time do Flamengo. Ele não terminou o ano como titular, mas eu não abriria a mão de um jogador desse no elenco. Ainda mais você tem contrato com o jogador, né? Uma coisa é negociar uma renovação, outra coisa é um cara que tem contrato. Eu manteria esse ano e aí vamos ver o que vai acontecer no ano. Vampeta, Gabigol chegando esse ano para o Corinthians. Vamos imaginar que o Gabigol chega agora ao timão. Tem o Yuri Alberto, que vem sendo criticado pela torcida. Você colocaria os dois juntos? Dois da hora. Desbancaria o Yuri, deixaria o Gabigol? Não, os dois juntos, dois jogadores. Eu falo, o Yuri Alberto é novo, é bom jogador, ele vai estar no time ruim. Ele não é ruim, não. Eu falo aí, ficando na rua aí, todo mundo, não tem o Yuri Alberto. Digo, o cara é bom, o cara é novo. O momento do Corinthians no ano passado foi ruim, do Gabigol junto com o Flamengo foi ruim, mas são dois jogadores que jogam para mim tranquilamente no ataque. Os dois. Yuri Alberto não vive aquela fase, né, Bruno? E aí o torcedor do Corinthians fica na expectativa pelo Gabigol. Os dois podem jogar juntos? Você acha que só tem espaço para um centroavante desse calibre no Corinthians? O que você pensa? Se a gente falasse assim, se o Gabigol chegasse hoje no Corinthians, chega para ser titular com o Yuri Alberto ou não? Dá para jogar junto, sim. São até características um pouco diferentes, né? Dá para jogar os dois. E eu concordo com o Vampeta sobre o Yuri Alberto. Não acho um jogador ruim. É jovem,
É um cara que já teve bons momentos, até no próprio Corinthians. Em 2022 ele teve alguns bons momentos, 2023 não foi um ano bom do time. Mesma coisa que eu falei do Gabigol, o ano foi ruim para ele e para o Flamengo. É o que eu falei aqui antes, no primeiro comentário. A contratação dar certo ou não depende também muito de como está o time, né? Não tem um herói que vai chegar aí, né, ele vai resolver tudo, o time está mal, só que esse cara vai levar o time nas costas. Isso ele pode conseguir um jogo ou outro, mas não numa temporada inteira. Então, o ano de 2023, individualmente do Gabigol, foi ruim, do Flamengo também. E uma coisa acaba influenciando na outra. E o Corinthians, com o Yuri Alberto, a mesma coisa. Se o Corinthians estivesse melhor, se tivesse um time coletivo melhor, e o Corinthians teve 4 técnicos no ano, isso atrapalha para você formar um time, o Yuri Alberto renderia mais. Ele, claro, não é nenhum gênio, mas é um jovem centroavante que faz gols. Já fez isso no Inter, já teve um bom momento no Corinthians, também aí o Corinthians pagou caro, né, pelo Yuri Alberto, então acho que também é muito cedo, e você não tem tanto centroavante jovem que faz gol como o Corinthians tem o Yuri Alberto, não tem, que parece que, tira esse cara que tem um monte aí pra gente trazer, não é assim, né? Então acho que deve insistir um pouco mais com um cara que você investiu, o próprio Matias Rojas, é um cara que o Corinthians pagou caro, não sei se vai dar certo, mas eu acho que 6 meses, mais ou menos isso que ele jogou, é muito cedo para dizer, esse cara não presta, traz outro, até pelo que foi investido. Acho que vale, o cara agora vai começar uma temporada, vai fazer uma pré-temporada, vai estar desde o início, está já há mais algum tempo no país. Então, principalmente quando você faz altos investimentos, acho que você tem que dar mais um tempo. E o Yuri Alberto é um bom jogador. Se o time estiver melhor no ano que vem, individualmente e coletivamente, ele vai crescer, né? Como todo mundo. Em 2022, alguns lampejos bons do time ali, chegou em final de Copa do Brasil, foi quarto do Brasileiro. Se você comparar 22 com 23, 22 foi maravilhoso. Ele ajudou o Corinthians em alguns momentos. Vanderlei Nogueira, Gabigol ou Yuri Alberto? Acho que dá para jogar os dois juntos também, mas nenhum dos dois vai funcionar no Corinthians se a bola não chegar. Tanto o Yuri Alberto como o Gabigol. São jogadores que sabem fazer gols, preocupam as zagas adversárias. É verdade que tanto um como o outro não está conseguindo colocar a bola para dentro com muita frequência nos últimos tempos, é verdade, mas precisa que a bola chegue. Chegando, a chance cresce. Agora, se ela não chegar, você pode contratar um jogador espetacular, incontratável, esses que existem pelo mundo, que sozinho ele não vai fazer nada. Precisa colocar a bola próximo dele, pelo menos. E o Corinthians não tem conseguido isso. Em alguns momentos com o Renato Augusto, a bola até chega, enfim, mas o Renato também não estava vivendo um bom momento. Então, eu acho que os dois são bons. Um já é do Corinthians e o outro ainda é um sonho.